Bom, boa noite a todos, tudo bem? Vou começar aqui uma apresentação sobre fluxos de valor. Espero que vocês gostem dessa apresentação. Ela foi inspirada num evento que um dos autores do White fez no mês passado, não foi em julho, e ele consolidou uma série de ideias que ele vinha discutindo desde 2024, 23. Ele começou com essas ideias e a gente até brincou com ele, você está inventando o iTunes 5? Ele falou, não, não é o iTunes 5, mas é algo que ficou sem explicar. Merecia um pouco mais de detalhe. Agora, uma coisa é certa, né? O iTunes ele foi escrito nessa versão para não precisar de tanta ansiedade como a nova. Ele é feito dentro de um conceito de ágil, né? Então, você tem praticamente a troca do documento que se fizer necessária. Vou dar um exemplo para vocês. O gerenciamento de incidentes, quando saiu em 2019, ele tinha 33 páginas, eu acho. Agora está com 60. O que que faltava? Faltava um monte de assunto lá que depois, com o tempo, se mostrou mais relevante colocar ali, né? Outras coisas, né? As próprias traduções. Se você pega o esforço que teve para traduzir tudo quanto foi material para 13 idiomas e explicar e dar conceitos, de repente você vai jogar isso tudo para cima, fica muito difícil. Era conveniente você pensar em uma melhoria, ou fazer alguma coisa nova quando o material caducava. Então, se você pegar o histórico, depois eu vou falar sobre isso, né? Mas a ideia como um todo é que você melhore aquilo que for necessário. E o fluxo de valor é uma peninha que, desde que o cara que inventou isso, que até escreveu um livro sobre isso, né, não está aqui, esse aqui tá. É um livro que fala só de fluxo de valor. E ele brinca com o desenho disso. Outra coisa, não é tão esotérico assim usar o fluxo de valor. Tem cursos que a gente ensina a usar. Como é que você vai passar por todos os estágios, seja qual for a organização, para você conseguir apresentar alguma coisa que crie valor do outro lado. Então, não tem porquê uma série de pessoas no mercado não entenderem a ideia. Talvez por não terem aprendido, né? Porque o fluxo de valor é um tremendo racional para você ter um pensamento holístico, um checklist. Está faltando alguma coisa? Agora, quando é convenientemente confortável, você só sabe fazer de um jeito, né? Nem todo mundo serve, nem a todo mundo serve uma roupa tamanho único, né? Então, o White é muito flexível na versão atual e tem feito uma série de esforços em promover livros complementares que estão fora, inclusive, do modelo de certificação, do que é comum, né? As pessoas, quero tirar o Master, né? Agora, a gente sempre brinca com essa história do ITU 5, né? Nós provocamos o Ron, e eu tenho uma resposta dele, assim, meio humorada, e eu vou passar daqui a pouco para vocês. Então, a conversa toda aqui é VSM, de onde veio. Outra coisa, vocês terem uma ideia, a história desse assunto, VSM, foi criado na Toyota na década de 50 e deu muito certo lá. É que o pessoal de TI não tem senso industrial, senso de sequência, esse tipo de coisa. A gente se vira, né? Não dá para você fazer um carro que fica quebrando o tempo todo. Então, o fluxo de valor, para quem é fabricante, é muito crítico. Então, o espelhamento, a ideia por trás do fluxo de valor, não brotou do nada, brotou de uma experiência muito bem sedimentada, que foi feita aí pela Toyota, pela Boeing, pela um monte de empresa que fez isso e foram para a área hospitalar com isso. Então, é uma coisa interessante, eu sou testemunha de implementação de VSM em diversos lugares de empresas, tudo quanto é tamanho, e você sai muito feliz do lado depois da empreitada. Eu espero que vocês gostem hoje, porque a história é o quanto isso pode aprimorar isso como ferramenta de trabalho, né? Bom, agradecendo mais uma vez a presença de vocês aqui nesse pequeno webinário, né, um evento aqui para falar sobre esse assunto. Eu queria comentar
quem é, quem que é o patrocinador desse negócio, né? O patrocinador desse negócio, peraí, deixa eu pagar isso aqui. Pronto, voltei a ter controle. O patrocinador desse curso é a IT Partners. A empresa está no mercado desde 2003 e no assunto de treinamento, a gente veio desenvolvendo treinamentos de IT. Num primeiro momento, nem sabia que tinha certificação, era para resolver problema de projeto. Aí, em 2006, nós começamos a trabalhar com a Exim. Tivemos um ciclo do Exim, depois o ciclo da PMG, depois o ciclo da PeopleCert. E, então, o que tem de melhor nesse período todo foi a consciência da PeopleCert de que só iria decolar um negócio global se tivesse em diversos idiomas. Isso nenhum predecessor fez. Ninguém, sabe, traduzir exame, olhe lá, mesmo o master, você tinha os livros em inglês, nunca ninguém se preocupou muito em fazer isso, ou largava na mão de alguma entidade que se comprometia a fazer e não fazia direito, e tal. Mas tudo bem. Em relação a People Search, a qualidade da tradução ela é muito cobrada dentro da própria empresa. Não é ruim se você fizer 12 idiomas bem arrumadinhos e um errado, né? Então, há uma sincronicidade, é uma revisão. A última coisa que está sendo revisada agora é o Prince Agile. Saiu o Prince Agile e ele foi revisado, porque tinha algumas coisas que não casou a terminologia, não mediram esforços de dar uma revisada. Então, nesse aspecto, a documentação, quando ela sai com uma qualidade bastante homogênea. Os glossários são muito bons e eu tenho sido testemunha disso porque a gente participa nisso traduzindo para fazer o dia a dia dos cursos, né? Então, isso tem sido praticamente a história da empresa e consultoria sempre foi algo que a gente fez na empresa e quando teve oportunidade, corremos com documentação, está fazendo sempre projeto de TSM de algum jeito, e conseguimos tirar a certificação de ACP, que é você ser consultor e conseguir, dentro de uma organização, apontar o fluxo de valor, apontar onde tem alguma coisa a ser melhorada e, se houver conveniência, dar um certificado de ITIL para aquele serviço. Ou seja, aquele tabu de que não poderia certificar uma empresa cai por terra desde 2021, ok? Então, isso não é uma novidade para quem foi em busca de alguma certificação para a empresa. Desde 2021, há como você fazer um trabalho que é ensinado no curso de MSF, por exemplo, é ensinado no incidente, ensinado no curso de problemas. Você mostra a lógica de como você faz uma avaliação de capacidade e maturidade. Mas a gente faz isso com uma ferramenta, e a ideia sempre é dar alento, né, para as empresas que elas possam desenrolar aí seus desafios e atacá-los de forma adequada. 2 anos atrás, nós fizemos uma acreditação para ser uma TVA, que é esse selo vermelho aí embaixo. Tem 5 no mundo, 2 na Alemanha, um na Índia, um que atende os Estados Unidos, nós que atendemos a América do Sul. O que a gente faz? A gente certifica a qualidade das ferramentas. Tem todo um trabalho de auditoria, o trabalho é meio que complementar, mas são 3 contratos diferentes, 3 raciocínios que se complementam. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer sobre o que eu venha estar falando aqui, pode fazer. Eu tenho aqui um Q&A aberto. Se tiver algum sentido para aquela hora, eu paro. Acho que todo mundo que pode fazer a contribuição para a gente enriquecer esse assunto. Se não, se o assunto for muito particular, lá no final respondo também à vontade. Isso não tem muito sentido, né? Ficar unilateral. O bom aqui é cocriar, né? Poder falar alguma coisa, vocês responderem, ou vocês quiserem saber de alguma coisa. Então, a gente tem trabalhado com cursos, com avaliação de maturidade, que é a avaliação de maturidade ITIL, que é a única que pode se dizer desta forma. É possível fazer uma autoavaliação? Tem que aprender. E a gente faz avaliação e auditoria de ferramenta.
Bom, não tenho pretensão de ser conhecido no planeta, longe de mim, né? Se alguém quiser falar sobre esses assuntos com a IT Partners, eu vou até fazer uma coisa aqui. Não sei se eu consigo passar. Eu estou passando. Eu acho que passo aqui no final. Não tenho questões abertas, não consigo passar. Eu ia passar aqui como entrar em contato com a gente, mas não tem problema. Meu nome é César Monteiro, eu estou fazendo essa apresentação aqui, e às vezes eu coloco essa foto só para provocar a minha pessoa, né? Porque quando é que você está numa boa dessas aí? Nos dias de hoje é muito difícil, né? E eu me apresento como tradutor do Ático 4 do Prince, e o que vier por aí, se puder ser convidado dentro do meu contrato para fazer esse trabalho, eu vou fazer. Se alguém quiser ter meu contato no LinkedIn, esse aí é o meu QR Code. Prazer fazer parte do grupo de relacionamento, é imenso, ok? E a minha formação, eu tenho mestrado em administração e desenvolvimento de negócios do Mackenzie, que mudou um pouco minha cabeça no jeito de pensar nas dificuldades da vida. Então, eu uso muito do que eu aprendi lá nos perrengues que a vida nos provoca, né? Eu tinha falado aqui do Roman, para quem íntimo, né? O Roman é esse cidadão aí, muito simpático, russo, difícil de entender o que ele fala. Tem gente que vê com essa grafia o sobrenome dele, às vezes é outra. Ele tá em cada documento tá com uma grafia, não sei qual é a ideia. Tanto é que eu tenho ele aqui do jeito que está no LinkedIn e no próximo slide do jeito que está no Instagram. E é uma pessoa boníssima. A gente tudo pede para ele, ele é muito prestativo. Ele foi normalmente essas pessoas que a gente entra em contato são autores de alguma coisa, né? Coordenam alguma coisa. Ele está coordenando principalmente a iniciativa do VSM e ele foi o principal curador do DITS. Centenas de pessoas colaboraram para fazer esse curso, que é um curso bem legal. O DITS ele provoca, desde o primeiro momento, as pessoas a fazerem a implementação de inovação numa empresa, o que, que dá errado, o que, que não dá. E quando ele se apresenta com esse título aí, I24 Lead Architect. Ele é autor, editor e desenvolvedor. Ele era da Axelos e hoje ele se apresenta tanto da Axelos como da PeopleCert. Esse é um jeito da grafia do nome dele, a outra é assim. Eu acho que as duas estão valendo, mas tudo bem, né? O meu Monteiro é do jeito que fala. Bom, aí o que eu vou fazer? Antes da gente ir para frente, eu vou mostrar o vídeo que ele depois. Ele é rápido esse vídeo, eu legendei, vocês me desculpem se tiver algum erro de legenda aqui, que eu não sou. O problema mesmo é sincronia com quando alguém de outro idioma fala. E eu vou passar aqui bem rápido mesmo, a versão dele, bem provocativa, que o Guido fez perguntando do iTunes 5 para ele. E aí vocês vão ver a resposta e eu vou engatar o assunto VSM em cima do que ele vai falar para vocês, tá bom? Vou passar aqui essa entrevista, que tem 2 minutos e pouquinho, acho que menos. I have one more question for you about the future. Okay. ITIL 5, when it comes, and what's the importance of this? Future is bright. When it comes to ITIL 5, I don't know when ITIL 5 is going to come and if it's going to come. But it has been. Because when we were developing ITIL 4, we really tried hard to ensure that the architecture of the framework does not require a major change of the release, major change of the version. So what we had before, for instance, we had books in ITIL 3, and each book addressed a number of processes. Let's say, again, change management that we recently mentioned. And if in the wild, in the industry, the ways of making changes, the ways of managing changes have changed, then in order to reflect it, we would need to release at least a new major book, which included like 5 or 10 other processes.
In ITIL 4, the architecture is more microservice-like rather than monolithic. Yes. And we can make small tweaks reflecting what is happening in the industry without providing a major change. We can add smaller pieces of knowledge, and as long as the fundamental premises of ITIL are valid, we believe they are long-lasting, we don't need a new version. So from the industry perspective, every new version is a stress. For those who use ITIL, for those who teach ITIL, for those who automate ITIL, or new terminology again, something like that. So it was important for us to make ITIL, like with modern software, continually developing without the need for us to do any major infrastructure changes. It's not forever like that, but right now I don't see architectural reasons to launch ITIL 5. I see. I have one more question for you about... Não precisa repetir, né? Ele começar em looping. Então, é uma provocação, né? Por que é que eu tenho que mudar um negócio se ele não vale mais, se ele não tiver mais decência? E por que se reclamavam da demora para versionar? Porque versionava tudo. Então, se eu queria mudar uma pequena parte, você tem que trocar o livro inteiro. Isso aconteceu, gente, entre 2006 e 2011, quando saiu o ITIL 3 e, por exemplo, o livro de estratégia na época foi feito por um pessoal que, em vez de falar de estratégia de forma simples, complicou pra chuchu. O livro era... Você pegava um livro e falava assim, meu Deus, eu tenho que ir na NASA para aprender a usar esse negócio. Inconsistência entre os livros da versão 3. Então, em 2006, lançou-se o ITIL 3 e teve que rever em 4 anos. Não mudou nada, mas mudou um monte de coisa. Porque tinha tanta correção para fazer que foi melhor lançar os livros como sendo, na época, ITIL 2011. Saiu assim na capa, desse jeito. Então, esse tipo de erro não se comete com a versão 4. Como disse o Roman, é uma estrutura montada em microserviços. E tem coisas sempre que você pode melhorar, claro. Pode incluir, tem outros conceitos que podem chegar. Tem havido um trabalho muito grande dos embaixadores no mundo todo de integrar ITIL com DevOps, de forma bastante explícita, de forma bem... O DevOps é um negócio que é uma esteira de produção, mas não morre ali. Tem que ter o antes, né, e ter o depois. Tem segurança. Então, às vezes as pessoas abraçam a causa sem esquecer que tem uma estrutura inteira para administrar, né? Eu já tive pessoas que oportunamente falaram, estou aprendendo Agile, agora não preciso documentar mais nada. Meu Deus do céu! Quer dizer, não perverte a coisa, né? A gente sempre tem uma frase boa para falar de ITIL. Se você abraçar só o ITIL, é ruim. Então aprenda coisas, aprenda outros conceitos. Hoje eu vou falar de VSM. A integração disso enriquece a pessoa. Então, a ideia como um todo é você não ser monolítico, falar só daquele assunto. Como uma biblioteca, com 34 práticas, por que tem tanto? Porque quando tinha a versão 1, numa prática só você tinha 10 assuntos, ficava simplesmente insuportável. Então, você tem uma prática discreta, usa que você quiser. O COBIT tem 40, quem é que vai usar 40, 34? Não, quando você olha um fluxo de valor, é meia dúzia. Outro erro de pensamento que as pessoas têm. Olha, tem tanta prática, graças a Deus. Você quer um canivete com uma lâmina só? Então tem que ter esse tipo de amplitude, porque é uma biblioteca. Vai falar de projeto, vai falar de pessoas, vai falar sei lá do quê. E são 34 assuntos. Você usa aqueles que têm conveniência para você, para a sua empresa. Ninguém tem que abraçar essa montanha de práticas, a não ser que tenha algum sentido que normalmente, num modelo de governança, é completamente desnecessário, né? O fluxo de valor é o que realmente importa. O que você está entregando para uma organização? Não é olhar para o umbigo, é olhar para o cliente, né? Para esse é o papo do Roman. A agenda que eu preparei para vocês é esta aqui. A cocriação de valor entre o IT e outras estruturas. A experiência do cliente, como é que a gente enfrenta. Esse fluxo de valor, como ele pode ser melhorado e o que fazer, né? Então, esse slide é do próprio Roman, só traduzir, né?
existem N estruturas, ok? Aqui as que estão em azul escuro são aquelas que são meio relacionadas entre si e o white. Então, você pode falar de FinOps, BizOps, ValueOps, ProductOps, tudo Ops, DevOps, Agile, Lean. Elas se complementam. E as em vermelho, elas são algo que são importantes, mas não têm vasos comunicantes com essas que estão em azul. A gestão de risco é uma coisa que vale para a empresa inteira. Conhecimento vale para a empresa inteira. Qualidade para a empresa inteira. Serviço empresarial para a empresa inteira. Gerenciamento de mudança está muito associado com risco. Liberação, implantação. Agora, tem coisas que têm um caminho, né? Eu preciso racionalizar alguma coisa, depois eu preciso ver se tem espaço para encaixar isso, depois eu vou desenvolver ou comprar, depois eu vou fazer. Tem um caminho da roça, né? E é comum, quando existe algum tipo de cientificidade por trás, que você use o conhecimento que você tem. Eu, por exemplo, quando apareceu o Artigo 4, o que me fez entender o que era a lógica montada, é porque eu sabia Lean. O Artigo 3 para o Artigo 4, para mim, foi uma distopia. Nossa, na época, em 2019, falei, meu Deus, quer dizer, os assuntos que eles eram comuns estavam lá, mas tem mais que isso. Tem como o modelo é montado. E eu só consegui entender rápido porque eu sabia Lean, eu sabia Agile, eu sabia DevOps, eu sabia o conceito de você ter princípios, que foi implementado em 2017 no ITIL, mas não decolou no Brasil porque era em um curso que estava em inglês. Mas já existia uma série de iniciativas e prevalece a ideia. Você não tem que saber uma coisa só, né? E outra coisa, não é porque o Agile, ou você pega, sei lá, gerenciamento de projeto, tem um livro desse tamanhão, que você vai desprezar por causa do tamanho, né? Você tem que saber selecionar aquilo que tem sentido para você. Seja simplista ao ponto de perder toda a oportunidade de tirar proveito dessas bibliotecas, dessas estruturas que existem. De qualquer forma, por exemplo, né, três aqui, né, que falam de fluxo de valor. Nenhuma foi criada pela mesma instituição, são vindas de momentos diferentes, mas o que ligam essas três? É o conceito de fluxo de valor. Eu poderia ter colocado aqui o Lean, mas aí era uma coisa que tem uma amplitude maior, essas aqui são voltadas só para arquitetura, gestão de TI, então eu não vou ler o que está escrito aí, mas o fluxo de valor no ITIL 4 é o que prevalece como a, a relevância maior que existe para você conseguir ser mais assertivo, né? Conseguir diferenciar saída de resultado. O IT for IT também é um modelo de serviços que usa cadeias de valor. Então, essa ideia de cadeia de valor, apesar de que o pai da criança se chama Lean, foi aproveitado por uma série de instituições, uma série de estruturas. O TOGAF inicialmente foi criado por uma iniciativa que tinha a IBM, e hoje é uma instituição que toca esse tipo de arquitetura, muito bacana, porque você começa a perceber as coisas pela aglutinação de um catálogo de itens de configuração, como é que o negócio resolve aquilo. Tem um desenho legal lá do TOGAF, e a essência é fluxo de valor. Então, o assunto fluxo de valor, ele tem, para começar, né, para todos nós, assim, que fique bem claro, tem muito tempo de estrada, tem muito tempo de inspiração, deu certo em um monte de lugar e, graças a Deus, foi adotado pela indústria de tecnologia para a gente parar de ficar brigando um departamento interno com o outro, né? Uma área com a outra, e enxergar a quem que você vai fazer a prestação de serviço, a quem você vai entregar o resultado. Existe, inclusive, não, só tem esse slide, existe uma instituição chamada VSM Consórcio. Esse desenho foi tirado de lá, né? E aí, o roteiro de implementação do VSM não tem nada de diferente, né? É igual o roteiro de melhoria contínua, às vezes muda os nominhos, mas como eu tirei isso de lá para fazer uma ponte, eu vou mostrar para vocês. Então, de onde eu tirei isso? vsmconsortium.com. Tem, inclusive, lá diversos fluxos de valor prontos de TI, em que não dá nenhum atropelo no iTunes, nada a ver.
é legal isso. Quem nunca tinha ouvido falar, ou já tinha ouvido falar, é um outro tipo de iniciativa que tenta capturar esse assunto de forma bastante objetiva, e é esse VSM consórcio. Então, essa é a sequência proposta lá no VSM consórcio, que é inspirado no Lean. Bom, você começa onde você está. Para quem conhece arte, isso aqui está com cara de princípio, né? Começa onde você quer que esteja e avalia onde é que você está hoje. De novo, né? Para quem conhece um pouquinho de arte, isso aqui é assunto recorrente no arte. Você fala onde é que você está hoje, né? Para quem conhece gerenciamento de projeto, para quem vai num médico fazer um diagnóstico, é bom você saber como é que você está naquele momento. Então, você começa a partir de uma premissa, avalia, define visão de longo prazo. Poderia estar invertido se fosse gerenciamento de projeto. Definir o que você está fazendo aquilo, onde é que por que você quer aquilo, onde você está. Então, isso aqui é do. Desculpa, vou tomar uma aguinha aqui. Essa sequência é do VSM Consórcio. Não inventei nada aí, só estou mostrando para vocês. Depois, com esse enxoval aí, que você tem uma avaliação, você identifica o fluxo de valor que você pretende corrigir, melhorar, e é curioso que você começa o fluxo de trás para frente. Você começa a perguntar o que o cliente vê, e vem com aquela necessidade de trás para frente, e na direção do fluxo é a informação, é os dados, é o que está rolando. Então, a necessidade, ela vem primeiro, ou ela vem da direita para a esquerda. Ou seja, é a tua inspiração identificar o que você vai entregar num fluxo. Como é que você vai organizar um fluxo? Então, o conceito de RAS, ou o conceito de você ter pessoas relacionadas a ser dono do serviço. Aí é mais em microserviço, ou talvez na atividade. Quem é que coordena a atividade? Isso aqui no IT é plenamente discutido quando você discute pessoas. Então, que tipo de perfil de cargo mínimo tem que ter? Então, esse tipo de coisa é importante. Quem é que vai fazer? Depois se faz um mapa do momento atual. Parece até, para quem já fez alguma coisa, lembra até conceito de design thinking, né? Dá uma ideia do que você quer fazer e tal. Esse é bem o modelo do VSM. Você cria um mapa, não tem ferramenta para isso, tem a inteligência para fazer isso, entender. Você vai procurar onde é que tem gargalo, onde é que tem sobreposição, onde é que tem desperdício em relação ao que o cliente quer. Para vocês terem uma ideia, backlog, qualquer tipo de backlog é considerado um desperdício. É desperdício com o tempo do cliente que esperava algo dentro de uma perspectiva de tempo melhor, né? Depois disso, como é que você conecta as etapas? É uma coisa lógica, né? Eu termino uma coisa, produzo algo, como se fosse uma sequência de atividades, o mesmo raciocínio. Depois, tentar fazer uma espécie de se aquilo está certo, tá do jeito que você desenhou, e adaptar. Vira uma nova versão. Então, o VSM, você ensina mais ou menos assim: desenha como está, não fica inventando. Pá, tem umas regrinhas, não é difícil, qualquer coisa. Agora, o ideal é que você estivesse desenhando um fluxo de valor que você tenha biblioteca, que você tenha raciocínio. Porque na hora fala assim: como é que eu conserto isso? Ah, tá aqui, ó. Então, o White encaixa perfeitamente aí na hora que você encontra certas carências, certas dificuldades aí que você entra. Bom, no White, a cocriação acontece aonde, né? Começa no foco do valor, no foco no valor, que vai produzir algo para quem, né? Então, é gerar valor para quem? Para as partes interessadas, que é um conceito bastante adequado para isso. O próprio valor, ele denomina o sistema de valor do serviço, que é aquele desenho do White que tem governança em cima, tem embaixo as práticas, o SVS já leva o nome e valor. O próprio coração, que é o assunto de hoje, se fala cadeia de valor de serviço.
as práticas estão sustentando o SVS. E quando se fala em colaborar e manter visibilidade, que é um dos princípios aí, você tem trabalhar com um sistema que permita a criação de valor pela perspectiva do outro, né? Então, essa é a ideia da cocriação de valor no White, ela está em todo quanto é parte do modelo, né? Os próprios princípios orientadores, né, quando você olha para eles, eles têm aí uma lógica de integração em que, primeiro, né, você não tem como necessidade uma ordem disto aqui, mas o que é interessante é que isso aqui serve em qualquer empresa, de qualquer modelo, de qualquer tamanho. E qual é o primeiro dos princípios orientadores? Foco no valor. E depois, comece onde você está. Então, o VSM, em relação ao foco no valor, como é que você está hoje? Aí o feedback, o que você faz? Você mapeia o estado futuro pensando como entregar mais valor. Colaborar e promover visibilidade, você vai mostrar o fluxo para as partes interessadas, de tal forma que elas entendam como aquilo se integra, vai dar um raciocínio holístico. Uma das propostas de fluxos de valor é você simplificar, eliminar desperdício. E o último deles aqui, se você redesenhar esse fluxo, aproveita para colocar aí IA, automatizar, fazer aquilo que seja interessante. Mas não faça isso antes de simplificar, senão você só está automatizando a bagunça, né? Então, tem algumas lógicas por trás disso aqui. Aí eu peguei lá daquele site do VSM Consórcio, isso aqui eu printei de lá. Ó, três coisas que eu peguei de lá. Primeiro, a capa, aquele rapazinho lá, né? É a capa do site, vsmconsortium.org. Tá? Então, tirei dele lá. Se alguém entrar lá, vai dar de cara com essa figura. Aí eu fui num deles lá, que é o Value Stream, tinha exemplos. E olha só, release e incidente estão num documento de 2022 com a seguinte pergunta dentro do VSM Consórcio. Isso aqui é um fluxo de valor? Release, né? Liberação é fluxo de valor? Incidente é fluxo de valor? E a resposta é não. Não. Não dá para você resolver o teu problema com um deles. Você tem que misturar com outras coisas, né? Por isso que as práticas estão focadas em algum assunto, para que quando elas sejam combinadas, façam o minimamente necessário para ter sentido para você. Ter sentido para você, incidente, pode ter antes um Service Desk, recebendo um chamado, pode haver antes do Service Desk um gerenciamento de evento, que vai permitir que alguns incidentes não aconteçam. Dentro desse fluxo de valor, o que não é incidente, eu posso traduzir num outro tipo de prática que é mais econômica de executar, não tem níveis, que é requisição de serviço, e a lógica é a mesma na ferramenta. Pode ter conhecimento, vai ajudar o N1 a trabalhar melhor, pode ter catálogo, pode ter nível de serviço. Até aí, não barbarizei nada, né? Falta um aí que eu colocaria para ficar um bom fluxo. Gerenciamento de configuração para poder categorizar as coisas. Você vê, para fazer um fluxo de valor de atendimento, eu preciso de uma série de conhecimentos para que aquilo seja muito assertivo. Não dá para você, eu implantei incidente. Então, e aí? Conseguiu o quê? Né? Faltou antes, faltou depois, faltou em volta. Fica muito pobre, né? Então, dos paradigmas a serem quebrados é não pensar desse jeito tão minimalista. Eu sou especialista em incidente. Ok, quem está em volta de você? Você mora só no teu mundinho fechado? Qual é o fluxo de valor que existe? Como é que você faz para evitar incidente? Ninguém se vangloria por ter um monte de incidente na empresa. Então, o fluxo de valor é sair desse paradigma de ficar falando essa prática ou esse processo mais aquele. É uma combinação. E outra, em qualquer empresa é assim. O que existe são carências, né? Tem lugar que você vai e está carente. Não tem nível de serviço está meio amarrotado,
catálogo às vezes não está tão adequado quanto parecia, aí resolvem comprar uma ferramenta, ou sei lá, alugar, sei lá. E acho que vai resolver só implementando a ferramenta. Olha, como a TVA, a gente avalia as ferramentas e conversa com os desenvolvedores. A grande reclamação deles. As pessoas acham que compraram a ferramenta e vão resolver seus problemas sem entender do serviço, que a ferramenta é que vai resolver tudo. E aí, o que pode acontecer? Compraram uma Ferrari e estão usando como se fosse um Fusca. Isso é a coisa mais comum, vindo da opinião desses caras que desenvolvem as ferramentas. Eles têm, inclusive, uma queixa constante. A gente conversa com diversos, né? Tem uma queixa constante que as pessoas usam muito mal a ferramenta e depois querem devolver por não saberem usar. Não tiram proveito da ferramenta que tem em casa. Ah, eu tenho lá o não sei o quê. Aí você pergunta, ah, não sei o quê, quais são os módulos que você tem, ou quais são os processos que você tem dentro dessa ferramenta aí. Se a pessoa fizer cara de paisagem, ela só tem o nome da ferramenta. Não usa absolutamente aquilo que está pagando. Então, não se apoiar na ferramenta ou num processo só é sadio. Vocês querem exemplos de fluxo de valor? Por exemplo, vou dar aqui uma série deles. Tem para todo lado. De onde eu tirei isso? Da experiência de ACP, de fazer consultoria para empresas. Então, quando você vai mapear alguma coisa que é relevante nas empresas, vamos falar de fluxo de valor. Então, o White Maturity Model, pela experiência aí, sei lá quantas empresas que já passaram por esse tipo de avaliação, ela permite você tirar algumas conclusões do top 10, né? Nossa, onde é que está? Onde é que está o grande o grande enigma? Onde é que tá a necessidade das empresas? Então vamos lá. Primeira, tem uma listinha. Primeira delas, atendimento ao usuário. Ó, né? Então, atender dúvida, reclamação, gerenciamento de qualquer tipo de pedido, aprovação, solução de pedido, suporte. Às vezes, suporte para dentro, a mesma ferramenta dá suporte para o cliente externo, atendimento ao usuário e cliente. Ok? Esse é o típico fluxo de valor que é figurinha carimbada. Quando você tem isso instituído, o Gartner chama isso aqui de você estar preparado para os serviços de relatório. E todo mundo espera daqui quanto teve, quanto não teve, quanto está sobrando, né? E sem você fazer isso, você não consegue pedalar outras coisas. Fica correndo atrás do rabo por causa desse tipo de problema. Então, atendimento ao usuário é o fluxo de valor tipo figurinha carimbada. Outro, resolver incidente crítico. Nada a ver com o anterior, mas o que acontece quando dá um perrengue na empresa? Eu estava num projeto num determinado lugar e eu ia uma certa constância lá para fazer o projeto andar. E aí eu apostei com o pessoal do projeto que toda vez que eu fosse lá e a gente estivesse trabalhando, eles não tivessem que sair do trabalho do projeto para atender um incidente crítico, eu pagava o almoço. Nunca paguei. Tinha incidente crítico o tempo todo naquele lugar. Era lá na Irlanda, sabe? Lá na Irlanda. Nossa, todo dia tinha um perrengue num sistema crítico. Dois, saia do ar não sei quem. Então, o que é que falta aí? Muitas vezes é resiliência por trás do sistema crítico. Sistema crítico mapeado com o fluxo de valor. E se isso não existe, está acontecendo isso, pelo menos no incidente crítico, a gente sabe o que fazer. Sabe quem lida bem com incidente crítico? Bombeiro, né? O cara sabe o que tem que fazer, tem que botar aquela roupa lá, sair pendurado naquele cano, entrar no caminhão, sair apitando para todo lado. O que ele faz no lugar? Isola, faz, acontece. Aquilo é um incidente crítico para ele. Para nós, para ele é o dia a dia. Então, lidar com incidente crítico é uma coisa que também é um fluxo de valor. Outro, implantar uma nova aplicação no negócio. Meu Deus do céu, né? Para todo mundo, isso aqui é algo para não querer, né? Olha, vamos ter que implantar um não sei o quê. Outra coisa, se você não faz isso, e a tua empresa tem gente inteligente do outro lado do balcão, eles fazem grey IT. Eles contratam na nuvem, só vem reclamar quando não deu certo. Simplesmente não fala mais com você. Então, implantar uma nova aplicação, muitas vezes acontece por iniciativa do negócio. Você não tem isso mapeado, você não consegue rastrear, não tem relacionamento nenhum com o negócio ou com áreas de negócio, você não tem noção de portfólio aqui.
ou de criticidade, do que a empresa está fazendo para servir no mundo. Para quem tem esse problema, às vezes dá a impressão que está morando no mundo de Nárnia, né? Porque a empresa está crescendo e o cara está lá camelando no coitado do dia a dia. Outra coisa, uma nova demanda estratégica. A empresa, por acaso, né, olha o concorrente, olha uma área de regulação, etc. e tal, e vem com uma ideia lá. E você fala assim, putz, e agora? Como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Não tem arquitetura, não sei fazer. Quer ver? Ah, de repente, vamos sair aqui de on-premises para nuvem. Meu Deus do céu, isso aqui, feito sem nenhum controle, é um sinônimo de muito risco, né? É um fluxo de valor. Eles podem se misturar? Claro que sim. Eu só estou segregando para vocês verem o que é um fluxo de valor. Eu falei nome de alguma prática aqui? Falei? Não, não falei. A pergunta é: nesta instituição que a gente está avaliando, quais são as práticas que têm sentido para resolver este tipo de necessidade? Vai variar, e vocês vão ver mais para frente que isso aqui vai variar mesmo. Outra coisa, fazer uma mudança na infraestrutura. Ah, vamos sair do service isso para o service aquilo. Meu Deus do céu, de novo, né? Ah, se não for testado, temos uma grande chance de dar ruim, né? Eu já vi gente, por exemplo, que muda a interface, tem a versão velha e a versão nova. No nosso caso, na Partners, vai ter o Talent, lá que o pessoal faz parte de material de aluno, né? Gravação, tá tudo lá. Eu sou um cara que usa aquilo há tanto tempo que eu não sei usar a interface nova. Imagina se mudasse alguma coisa lá. Inclusive, eu treino a interface nova para explicar para as pessoas, porque eu não uso. Eu estou tão habituado naquele meu jeitinho, né? Eu não sei tirar o mesmo proveito na interface nova. Então, você introduzir uma mudança na infraestrutura, às vezes, é o sinônimo aqui de puxar o cabo da tomada, né? Então, quais são as práticas que teriam por trás disso? Eu poderia ficar elencando aqui, mas estou deixando aqui em aberto. Ok, nos dias de hoje, quem é que não tem dependência de certos fornecedores? Seja para desenvolvimento, seja para suporte, seja até como fornecedor de solução, ou tudo misturado e tudo junto. Quando é um fornecedor, quando é um parceiro? Quando é que você faz gestão de contrato? Né? Como é que você faz o bom uso do dinheiro em relação a esse tipo de coisa? Você vê, não tem nada a ver com os anteriores, mas às vezes esse é um drama em TI, é algo que é crucial. Outro, aparece uma tecnologia nova e só meia dúzia fica sabendo. Então, fica só a turminha que sabe como usar e o resto fica olhando de fora, né? Fica muito difícil você manter uma empresa potencialmente competitiva se você não treina equipe. E como é que faz isso? Eu conheço empresas que têm medo de treinar funcionário que ele vai embora. Dá uma lógica meio maluca, né? Eu preciso ter gente que seja destemida, queira aprender, queira ir para frente, queira ir para cima das coisas e, ai, não, minha empresa não treina ninguém. Então, todo mundo saiu do ovo gênio, né? Então, como é que treina as equipes? Esse é um buraco lá na Irlanda, né? Outra coisa, às vezes você está lá no seu mundinho e aparece um negócio chamado auditoria. Como é que você lida com isso? Eu estava numa empresa e fazendo uma série de entrevistas com áreas de negócios diferentes. A que mais me surpreendeu foi uma pessoa que veio de uma área lá e falou assim: auditoria, eu adoro, porque eu faço meu serviço tão bem feito que se ele vier aqui, eu vou perguntar o que mais eu posso fazer. Eu sou competitivo, eu sou o melhor que tem. O auditor, para mim, é algo que vem me ajudar. Eu nunca tinha visto alguém com essa postura. Eu levei isso para mim. Você ter esse tipo de postura é interessante, a pessoa conseguir mostrar que está preparada para uma situação dessa. Bom, vocês viram que tem algum tipo de análise das coisas que mais acontecem. Se você pegar, por exemplo, o COBIT Implementation, tem lá uma lista imensa de ideias, que lá eles chamam de pontos de dor, pain points, sei lá, você olha lá, e tem uma sequência. É a mesma coisa, você está identificando um possível ponto de desconexão que você tem com a organização e gostaria de ter. Muito bem.
Onde é que eu espeto esse fluxo de valor? Sozinho? Vai funcionar sozinho? Não, ele está dentro de um pacotão. Do lado você tem demanda, do outro lado você tem valor. Isso aqui é slide de curso, tá? De um lado você tem demanda, outro você tem valor. Olha o fluxo de valor lá no cantinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui está o fluxo de valor. Ele está junto com as outras atividades, ele tem alguma inspiração nos princípios, aqui em cima são os métodos que você usa. E embaixo você tem gente, você tem ferramentas, você tem terceiros que vão fazer esse processo andar. E outra coisa, que etapas? Eu não sei, se eu pegar aquela que eu fiz o exemplo, eu tenho um chamado, eu tenho alguém no telefone. Qual é o fluxo? Qual é a melhor atividade para fazer isso? Eu começo pelo Service Desk, chuto para quem? É que nem jogo de futebol, né? Passa para quem? Essas são as ações de serviço. Agora, eu posso ter que acessar recursos. O cara tem um celular e tem que instalar uma aplicação. Eu posso transferir o bem, passei o celular para o usuário, né? Então, eu tenho essa combinação, isso que se aprende no Fundamentos, né? Mas a ideia ainda é a mesma. O consumidor de serviço, ele tem uma combinação de ações, acesso, transferência de bens para entregar o valor, né? Bom, essa novidade que foi criada lá nos idos de 2019, ela se contrapõe ao que era a história. Você tinha o ITIL 2, era aquele desenho da esquerda lá. Para cada um daquelas cores que estão ali, né, conexão entre a negócio e a tecnologia, tinha um livro que saíram em anos diferentes, tamanhos diferentes, glossários diferentes, e que algumas as pessoas nem nunca viram, porque o que era modinha na época era falar de entrega de serviço, suporte de serviço. Quando você tirava um curso de IT, era só no assunto do meio, não tinha curso para os outros. Então, os outros, quem quiser, que compre o livro. Não tem como ensinar. Ficava em descompasso, né? Você não tinha gestão de infraestrutura, desenvolvimento, nem pensar, segurança veio depois. E a perspectiva do negócio foi o último livro que saiu, já quando já tinha a ISO 20000 no ar. Esse livro saiu meio que nessa balada. Aí, esses livros que tinham nesse momento, desconjuntados, faltando uma série de conceitos que foram aparecendo, foram migrados para esse modelo aí do meio, que é bastante conhecido, que ele tem uns cacuetes aí, né? Primeiro, ele cria silos. A segunda, que quem desenhou isso não tinha intenção de botar flecha para um lado só. Para ele, tanto faz ir para um lado ou para o outro, né? Ele fica, assim, todo mundo entendeu errado. Eu perguntei para ele, mas por que você botou a flecha para um lado só? Foi porque parecia que era coerente, assim, ficou extremamente incoerente. Porque você tem a transição, passa para a operação e nunca volta para perguntar se deu um erro, né, na transição, o que eu faço? Então, esse desenho ele é extremamente incongruente e criador de silos, que os processos que existiam, os assuntos que existiam, estavam dentro de cada um dos livros. Tem mais. No meio tinha um livro de estratégia que as pessoas tanto faz como fez. Foi o curso que eu menos dei naquela época, dei uma vez ou duas. Não tinha nada muito assim da estratégia no meio dos cursos. Tinha da estratégia mesmo nada. Tinha só portfólio ou relacionamento com o negócio. O resto, as pessoas. E a melhoria contínua é aquela alça lá do lado de fora, tanto faz, né? Então, a melhoria contínua, ela estava como um aprendizado de apêndice. Não havia por que as pessoas serem incentivadas, inspiradas pela melhoria contínua, se era um livro que ninguém abria. Então, o ITIL 3, ele tinha uma limitação muito grande de contexto. O conteúdo era bom, mas em termos de estrutura mental, bem fraquinho, né? Gerava silos mesmo. Ali você gerava ódio entre as áreas, né? Eu sou parece time de futebol e a estratégia, a melhoria contínua, babau. Ficou para quem quis ver. Quando esse desenho foi feito, esse que está aí do lado, a ideia era não dar essa moleza de criar um raciocínio tão tolinho como esse das flechinhas. É assim, o que você precisa? Então,
esse desenho aqui é para você poder ter um negócio que chama pensamento holístico, né? Eu vou entregar um negócio que é extremamente trivial, não preciso planejar. Vou entregar um negócio novo, que tal eu começar planejando, vendo onde é que eu vou encaixar? Então, usar esse desenho, ele às vezes ele é um jeito de ter um VSM particular. É um jeito de você enxergar o teu caminho na tua empresa, naquele desafio. Tem um curso que só fala disso. Como é que você tira proveito? Detalhe, as pessoas que saem desse curso falam assim, não vou deixar de ter isso como modelo mental. E aí tem muita gente que não aprende isso e fica falando que isso aqui é um cubinho, né? Então, isso aqui é para você poder pensar se, primeiro, levou todas as considerações que deveria, e se não está levando a mais. Se naquele momento não precisa de determinada atividade que está aí. Você discute isso, discute na perna. E outra coisa, vocês viram que eu não falei em nome de uma prática ou processo? Né? No anterior, se eu fosse identificar lá desde o V2, eu ia falar quem está naquele amarelo, identificar quem está no vermelho. Nesse do meio aqui, eu falo em quem estava em cada um. Aqui nesse da esquerda, da direita, tanto faz. Na realidade, quando aquele slide de fluxo de valor nos traz muito mais inspiração quando eu pego um assunto fechado e tento passar por aqui. Porque aí eu vou ver se eu estou esquecendo alguma coisa. E aí serve como um apoio. Então, o grande problema desse desenho é que ele deu independência mental para quem não quer pensar. Fazer o quê, né? Muito bem. O Roma pegou esse negócio ah, e, ah, e deu uma trabalhada em cima disso. Ficou bem legal. Eu vou mostrar para vocês, é inédito esse desenho. A não ser que alguém tenha assistido essa apresentação, tenha conversado com ele, ele fez isso aqui. Ó. É a mesma coisa. Essa é o famoso I25 do Roma. Né? O que está lá em cima está aqui embaixo, só que ele criou um modelo de ciclo de vida para produto digital. Qual é o drama do produto digital? Que todo mundo fala com todo mundo o tempo todo. Não dá para você ter essa. Eu vou lá para a operação. O cara está na nuvem. E agora eu vou pedir não sei o que lá. Cara, o cara está não sei aonde. É tudo meio interligado. Não dá para você abrir mão, ficar no teu cubículo lá, tentando fazer as coisas. Né? Então, a ideia é sistêmica e você tira desse desenho o que você quiser. Ele chamou isso de yin e yang, que é uma contraposição, né? Que os serviços digitais são baseados em produtos digitais, tem um ciclo de vida compartilhado o tempo todo. Para quem está acostumado ou tem esse desafio de construir produtos digitais, veja um Uber, né? Veja um LinkedIn, como é que aqueles caras desenvolvem? Veja o Spotify, né? Esse é produto digital. Como é que esses caras fazem? E às vezes testa num determinado lugar, não testa em outro, não deu certo, tira. Esse raciocínio é o raciocínio de produto digital e que a gente está cercado o tempo todo. Como é que os caras desenvolvem um Waze? Como é que melhora, entra uma funcionalidade, depois melhora, né? E você acostuma com aquilo? É de graça, hein? Né? Então, quando você vê uma coisa dessas, é o raciocínio que está por trás de quem tem esse tipo de desafio. Né? Outra coisa, ele se ajusta para que você tenha um modelo sistêmico. Eu vou dar uma introvertida nesse negócio aqui. Ele não vai ficar nesse jeitinho. Ele vai ficar, eu vou evoluir com esse negócio aqui. Né? Então, como é que eu gerencio? Primeira coisa, né? Foco no valor. Estou entregando isso para quê? Né? Outra coisa, sai do seu mundinho fechado. Quem é que vai te ajudar na organização a fazer esse valor ser entregue? As pessoas têm uma falsa, um falso conforto de que não, isso não é da minha área, não espirrou em mim, não tem nada a ver, né? Então, esses três princípios aí vão ajudar a potencializar a solução desse desafio. Colaborar, promover visibilidade, né? Vamos embora. Então, esse é o modelo do gerenciamento do ciclo de vida de serviço digital. Tem mais. Isso provoca um negócio que o DevOps prega,
quem faz aquele negócio de observabilidade também, que é a mesma, para mim, é a mesma visão de quem faz monitoramento com um nome mais bacana. Eu sou meio raiz em relação a isso. Nada contra, mas monitoramento é a mesma ideia, né? Você formar a equipe multidisciplinar vai ajudar a apagar incêndio, vai ajudar a resolver todos os fluxos que existem, porque você conta com isso. Quando é que inventou-se essa ideia? Quando criou-se o Agile, em 2000. Quando começou a falar de Agile, a ideia de equipe multidisciplinar era para fazer times independentes. Quem trabalha com empresas digitais, né, essas grandes, e tem algum relacionamento, vai ver que lá dentro todo mundo é assim. Tem banco aqui no Brasil que já trabalha desse jeito, com equipes multidisciplinares, e o TI deixou de existir. Não tem mais TI. A TI está integrada, né? Um dos principais bancos do Brasil funciona desse jeito, com equipes multidisciplinares. Outra coisa, né? Mapeie o seu modelo operacional. Às vezes você só está enxergando um pedaço do rio, de onde vem, para onde vai. O rio está poluído. Tem que ir mais para cima da calha para ver onde é que aconteceu aquilo, né? Não adianta esperar que as coisas se resolvam por causa da tua ótica. Aqui é o famoso voo de passarinho, né? Você sai da árvore e enxerga a floresta. Então, como é que é o seu modelo operacional? Tem que ter algum nome, tem que ter alguma lógica por trás disso. E mapeie seus fluxos de valor. Para cada uma daquelas perguntas, para cada um desses verbos, poderíamos sair perguntas, que eu não vou ler isso aqui, que dá muita canseira, mas a ideia é a seguinte, né? No descobrir o que a gente quer fazer, no projetar como é que vai funcionar o produto, uma visão já de quem vai receber, na aquisição, eu tenho recurso para isso, para fazer o que eu tenho ideia na cabeça, recurso financeiro, recurso técnico, recurso de pessoas para fazer isso. Na hora de construção, como é que eu testo? Na transição, como é que eu coloco isso à disposição de qualquer jeito, ou estruturado? Como é que eu opero isso? Como é que eu entrego esse tipo de serviço para o cliente? Como é que eu atendo as solicitações oriundas desse tipo de esforço? Como é que eu dou suporte? Então, perguntas-chave dessa cadeia aí, elas não são novas, só estão aí colocadas dentro dessa perspectiva. Ok, se eu pegar esse cidadão aí, que o Roman desenhou, né, e colocar um atrás do outro, ficaria assim, ó. Pergunta: será? Será que isso funciona para todo mundo? Né? A ideia não é isso. É que ao olhar que eu tenho essas possibilidades, esses passos, que eu possa dar relevância para que eles tenham sentido para mim. Então, um exemplo, né? Se eu pegar uma empresa que tem o suporte terceirizado, eu não preciso pensar naquilo, eu só cobro o resultado do fornecedor. Eu não tenho aqui parte de entregar da suporte, é a empresa X que faz para mim. Quantas empresas não são assim? Então você vai botar teu foco em outras coisas, né? Outra coisa, eu coloquei o adquirir e construir aqui porque é meio que pareja, né? Tem mais sentido um ou outro, os dois funcionarem ao mesmo tempo. E outra coisa, pode parecer estranho, mas eu continuo usando o mesmo modelo de quadradinho lá atrás, do cubinho. É a mesma coisa, só desenho diferente. Não tem aqui grande revolução, só o jeito de ver que aquilo não é um negócio travado. Eu posso pensar da forma como eu quiser. Agora vamos pegar uma outra empresa. Essa aqui, ó, tá tudo na nuvem, tá? Por toda aquela parte do começo, ela não precisa se preocupar. Ou precisa, mas não necessariamente indo lá fazendo aplicação de patch, sei lá o quê, né? Ela propôs uma outra forma de trabalhar em que nessa empresa específica aqui, ela está usando o seu esforço, o seu foco naquilo em que ela realmente necessita. Então, em vez das atividades, elas vão variar. Não é que podem variar, vão variar. E você faz aquilo ou o uso da cadeia de valor de acordo com a tua conveniência. Outra coisa, vamos supor que eu tenho um desenho de cadeia de valor. Quem disse que ele é
ele é percorrido da mesma forma pelas pessoas. Não, não é. Pode ser que saia do meio, pode ser que saia da ponta, pode ser que as perguntas sigam outro caminho. Então, a ideia, né, é que as atividades são tratadas como degraus, né? Eu vou para um degrau, vou para outro degrau. E outra, o cara mais enrolado aqui é o Verdinho, né? O Verdinho ele sai, vai, entra na aquisição, vai para projeto, depois constrói, depois entra na transição, porque precisou, tá? Não quer dizer que todo mundo tenha que passar por todas as caixinhas. Quando eu for desenhar um fluxo de valor, tanto eu posso pegar aquele desenho do White que está lá atrás, vou voltar nele, esse aqui é o slide 23. Posso fazer isso a partir daqui, né? Daquele negócio que está ali em cima. Posso racionalizar com verbos de ação para produtos e serviços digitais, como eu posso escolher o que me interessa para sustentar aquele fluxo. Detalhe, né? Eu dei opções hipotéticas aqui de diversos fluxos, não quer dizer que morra aqui, né? Em todos esses caras que estão aqui. Opa, fui para frente. Fui agradar e errei, né? Não quer dizer que você vai olhar todos esses caras na tua empresa. O que é comum? Você ter um ou outro assim como o bola da vez, né? E as prioridades se sucedem. Então, quando eu tenho um fluxo de valor, ele pode brigar por recursos que você não tem em profusão. Pode ser que você, naquele momento, vá fazer com baixa maturidade, então vai errar mais do que acertar, mas tem que entregar alguma coisa, então sofre para chuchu, né? Então, o fluxo de valor é uma coisa que te ajuda a melhorar a maturidade. Quando você avalia a capacidade, uma boa distinção técnica aqui é que capacidade você avalia a prática e a maturidade você atende do fluxo, que é a combinação das práticas que dão esse fluxo. Muito bem. Então, um fluxo de valor, ele é essencial para um modelo de serviço, vem com uma longa história de ação aí inspirada pelo Lean. Se você conseguir mapear o fluxo de valor, falando a linguagem do teu cliente, vai te ajudar muito. Você vai botar foco naquilo que é crítico e analise a maturidade do fluxo. É isso que a gente faz. Então, é bastante coerente, se você tem uma dificuldade, avaliar qual é. Você não pode falar, tem gente que tem aquela síndrome do cachorro magro, né? Ah, na minha empresa nada funciona. Não funciona, tá lá, tá tudo jóia. Dá para melhorar. Ver o que é crítico para o negócio, né? E o fluxo de valor, muitas vezes, não começa e termina na TI. Ele está interligando alguma coisa com outra ação que seja importante para o negócio. O que você ganha com isso? Né? Bom, você pode melhorar e saber onde é que está o teu ponto de dor. O que é que está carente, onde é que está faltando para melhorar, onde é que você passa a ser competitivo, né? Eu fiz uma outra apresentação aqui nesse mesmo grupo que falava disso, o que é maturidade e como que as empresas enfrentam, né? E eu não vou me repetir aqui, mas a ideia é a mesma. Se você tem baixa maturidade numa organização, ela está sempre apagando incêndio. Para você ser diferente, você tem que melhorar essa maturidade. E como é que você faz isso? Mapeando fluxos, vendo o que é importante, vendo aquilo que tem a ver com áreas separadas, o que é importante para você, tem tanta prática. Quem disse que você tem que aprender aquilo tudo? Deus me livre. Vamos ser focados, né? E outra coisa, raciocínio de ISO, né? O que você tem, tá bom? Ou dá para melhorar? Né? Então, esse raciocínio dá para melhorar é o que você tem agora. O ato de melhorar tem a vida um pouco mais feliz, né? Um pouco mais amparada, um pouco mais preditiva. Né? Bom, o que a gente tem dentro do que a gente faz? Né? Na semana 23 tem um curso de DSV que ensina a geração de valor para as partes interessadas. Esse é o livro que o White mais fala de VSM. O outro não tem mais programado esse ano, tem gravado só, tem o CDS. A gente deu 3 vezes esse ano esse curso, CDS. É muito legal esse curso que dá a razão dos fluxos de suporte. É voltado para isso, para quem quer ser Practice Manager, ele é obrigatório. Né?
E eu citei aí aquela instituição, né, o Value Stream Management Forum, que é legal, tem um monte de referência lá que diz que ninguém está sozinho no mundo, né? Que você pode combinar as coisas. Eu queria deixar um negócio para vocês. Ó, eu vou mostrar um QR Code, e esse QR Code tem um formulário de autoavaliação. Tem algumas perguntas que vocês podem clicar, responder depois, e no fim, se vocês quiserem conversar sobre esse assunto com a gente, tem lá. Senão, para quem preencher a autoavaliação, vai deixar o nominho lá na lista e vai receber uma cópia dessa apresentação, tá? Então, quiser uma cópia dessa apresentação, não tem problema nenhum, mas a interlocução se dará através de uma solicitação preenchendo uma autoavaliação, que fica para vocês. Se quiser contato, está lá. Quer contato? Sim. Só quero a apresentação? Não. Estamos conversados. Beleza? Eu estou aberto aqui para perguntas e respostas, porque eu encerrei o que eu tinha para contar para vocês de fluxo de valor e espero que vocês tenham gostado, porque é quebrar esse paradigma de que, primeiro, o ITIL responde tudo, e, em segundo lugar, se você tem que fazer as coisas, precisa fazer com toda essa parafernália de práticas, né? Tem que ser mais focado. Ok? Não sei se aqui está aberto para pergunta, acho que está, mas se ninguém quiser fazer, não tem problema não. A ideia era passar essa ideia para vocês e, com isso, o, eu termino essa apresentação e agradecendo muito a presença de vocês aqui. Tá? Então, a ideia era falar de fluxo de valor, o quanto esse negócio é relevante e muito obrigado. Ok? É isso. Então, eu fiz uma apresentação que durou 1 hora e 15 minutos. Muito obrigado, Jonathan. Se quiser perguntar alguma coisa também, obrigado pela presença. Ok? Então é isso, pessoal. A ideia de fluxo de valor é um negócio super bacana, né? E está desmistificado. E a brincadeirinha que eu fiz lá com o i25, porque a gente fica toda vez perguntando para o Ron, cadê o i25, ele sempre dá aquela resposta, tá? É muito interessante. Eu quis provocar, né? Já que ele tinha respondido de um jeito interessante, eu trouxe a gravação para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Então, ok. Não tem certificado para isso. Não é um treinamento, é só uma palestrinha, tá? Se vocês quiserem o conteúdo, eu passo o conteúdo para quem preencher lá e dizer, olha, tá bom, e outra é autoconhecimento, tá bom? Fica lá para vocês. Ok, gente. Boa noite, muito obrigado, bom descanso a todos. Até a próxima. Isso aqui é fruto do pessoal que está lá no nosso grupo. Tem um outro negócio marcado aí agora para frente. Eu acho que o próximo a gente vai falar sobre a Prince e Agile juntos. Tá? Eu vou ver se eu boto um pouquinho de Agile também, que fica bem legal. Comentar o uso da gestão de projeto dentro da gestão de serviços. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, e boa noite.